Capítulo 813. Além do golpe furioso do caminho do marinheiro, Alger sabia que ele não tinha nenhum poder adequado contra o corpo forte da gárgula de 6 asas devido à sua imunidade a raios. É claro que criar diretamente uma ressonância com seus órgãos auditivos e com o corpo do coração e da mente através do uso de seu canto era o método mais eficaz. Se esse encontro tivesse ocorrido em qualquer outro lugar, Alger definitivamente teria explorado o grande peso e a falta de agilidade da gárgula para contorná-la. Então, enquanto cantava para afetá-la, ele atacaria o mesmo local com lâminas de vento afiadas, atacando lentamente seu inimigo através do dano cumulativo ao longo do tempo. Mas agora ele estava em uma catacumba e, devido às limitações do ambiente, qualquer ato de evitá-la diretamente só faria com que a gárgula voltasse seu olhar para German Sparrow. Em seguida, atacaria o aventureiro maluco com seu tridente de 8 metros de comprimento, impedindo-o de aproveitar a oportunidade para acabar com os 3 corpos falecidos. E o mais importante de tudo, Alger suspeitava que seu canto teria mais efeitos adversos em German Sparrow do que a gárgula era capaz. Bang! O tridente de pedra bateu pesadamente no chão, abrindo uma cratera exagerada. Deixou a catacumba tremendo como se um terremoto tivesse acontecido. Quanto a Alger, ele não tentou ir de frente. Com a ajuda de ventos fortes, desviou para a direita e subiu, esquivando-se agilmente do ataque da gárgula enquanto avançava em direção à cabeça do monstro. Naquele momento, viu os olhos branco-acinzentados que ardiam em chamas. A mente de Alger ficou lenta enquanto seu corpo enrijecia instantaneamente. Ele teve a sensação de estar petrificado novamente, mas sua pele não mostrava sinais de cores branco-acinzentadas. Graças à inércia, ele continuou subindo, mas não conseguiu brandir a adaga. Ele bateu direto na cabeça da gárgula antes de ser repelido ruidosamente para trás, seu corpo doendo de dor. O pesado tridente branco acinzentado refletiu em seus olhos novamente enquanto seus pensamentos eram lentos, tornando impossível para ele oferecer qualquer resistência efetiva. De repente, uma mão o agarrou pelo ombro e o puxou para o lado. Bang! Escombros voaram enquanto faíscas eram produzidas. O pesado tridente da gárgula abriu novamente uma enorme cratera. O corpo de Alger tremeu quando sua visão recuperou a clareza enquanto seus pensamentos foram rapidamente restaurados ao normal. Ele era como alguém que acordou de um pesadelo irresistível contra o qual estava impotente enquanto recuperava o controle sobre seu corpo. Só então percebeu que German Sparrow havia aparecido ao seu lado. Ainda havia flashes de iluminação e sons crepitantes no canto onde estavam os 3 corpos falecidos. Não fixe olhares nele. Ataque seu peito. Quando Klein puxou Alger rapidamente em uma tentativa de se esquivar do tridente de pedra, ele aconselhou sucintamente seu companheiro. Alger havia experimentado e testemunhado pessoalmente muitas batalhas, então, sem maiores explicações de German Sparrow, ele sabia o que isso significava. Parou de receber ajuda enquanto circulava agilmente até o flanco da gárgula. Tap, tap, tap. Ele correu em direção à gárgula e esperou que o tridente de pedra passasse por cima dele, antes de subir alto com a ajuda dos fortes vendavais para evitar o ataque. Swoosh! Outro furacão empurrou Alger em direção ao peito da gárgula. Durante esse processo, ele fechou os olhos, puxou o braço direito para trás e inchou os músculos. Então, com sua habilidade de avaliar distâncias como um marinheiro, estendeu o punho direito empunhando a adaga. Lâminas de vento uivantes e relâmpagos crepitantes foram emitidos junto com seu punho. Bang! O punho direito de Alger atingiu fortemente o peito da gárgula, produzindo um efeito explosivo.
Isso fez com que a pedra da gárgula ficasse coberta de finas rachaduras enquanto relâmpagos prateados serpenteavam ao redor. Depois disso, as rachaduras se alargaram e se transformaram em um buraco. Com um som estridente, sua adaga explodiu, transformando-se em inúmeros fragmentos que se espalharam por toda parte. O forte recuo fez Alger voar de volta. No ar, ele viu pelo canto do olho que German Sparrow, de chapéu, em algum momento havia circulado para a frente e engatilhado o revólver. Logo depois disso, o aventureiro frio de repente levantou a mão e apontou o cano preto direto para a gárgula. Bang! Em meio a um eco alto, uma bala atravessou o buraco no peito da gárgula e perfurou-o. Após o estrondo explosivo, o monstro de pedra branco acinzentado convulsionou algumas vezes antes que as chamas em seus olhos se extinguissem. Após uma breve pausa, desabou como uma montanha, produzindo um som exagerado e um tremor semelhante ao de um terremoto. Sentença de morte desferiu um golpe letal. E neste momento, Alger tinha acabado de manter-se de pé e encontrar o equilíbrio graças ao vento. Klein não falou com ele nem procurou os despojos de guerra. Ele imediatamente se virou e se dirigiu para a área carbonizada onde o apito de cobre de Azik estava silencioso. Tentáculos escorregadios cobertos de escamas de peixe se moviam enquanto um corpo falecido, com quase metade do corpo desaparecido, se levantava. Relâmpagos continuaram serpenteando ao redor de seu corpo. Era o corpo falecido, dominador, selvagem e tirânico, que usava uma jaqueta marrom esfarrapada com um chapéu triangular de capitão. Faltava-lhe o braço esquerdo e a perna direita, além de ter metade da cabeça. Seu corpo estava coberto de vestígios de carne carbonizada e derretida. Mas mesmo assim não dormiu em paz. Ainda estava tentando se fundir com a carne e o sangue circundantes para obter um estado mais forte. Era preciso saber que Klein havia usado tempestade de raios, que ele havia registrado com o cetro do deus do mar. Mesmo que o ato de registrar tivesse reduzido seu poder, era definitivamente o poder Beyonder no nível semideus. Só o fato de os outros dois falecidos terem ficado em silêncio sem soltar um grunhido já era uma prova de seu poder. Este corpo falecido acordado é problemático. O coração de Klein agitou-se quando ele fez Senor saltar para a superfície lisa do apito de cobre de Azik antes de tentar se refletir na escama do peixe falecido em seu tentáculo escorregadio. Naquele momento, através da marionete, Klein sentiu uma força repulsiva tirânica e de alto nível. O espectro era incapaz de possuí-lo. Senor foi até repelido, pois não pôde deixar de perder sua invisibilidade. Ao ver isso, Alger não questionou a situação. Ele ergueu as mãos e criou um vento em espiral ao redor do corpo falecido, na esperança de conter suas ações. Porém, o vento não soprava para dentro, como se tivesse medo de alguma coisa. Foi dissipado com força enquanto desaparecia rapidamente. A única coisa que o deixou feliz foi que o corpo falecido não atacou imediatamente a dupla. Em vez disso, saltou para a esquerda, inclinou as costas e tentou pegar o apito de cobre de Azik. Klein imediatamente sacudiu o pulso e virou com precisão as viagens de Leimano para a página com algemas do abismo. Este era um poder Beyonder que Enlil havia registrado, pertencente a um sequência 7. Vampiro. Quando Klein passou a mão direita empunhando o sentença de morte no caderno, as sombras ao redor do corpo falecido de repente ganharam vida e manifestaram correntes que o prenderam firmemente ao chão. Aproveitando a breve pausa do oponente, Klein ergueu o revólver de maneira inexpressiva. Diferentes cores, vermelho, verde e branco, apareceram imediatamente em sua visão. Mirando no branco, Klein puxou o gatilho. Bang!
Um raio dourado pálido atingiu a cabeça do corpo falecido, fazendo com que ele se rompesse imediatamente em um jato de sangue. Ao mesmo tempo, a bala purificadora também emitia um brilho semelhante ao do sol que iluminava o corpo do alvo. O corpo falecido derreteu como cera quando dobrou a cintura e perdeu o equilíbrio, desabando bem ao lado do apito de cobre de Azik. Monstros sem qualquer inteligência que apenas se movem por instinto são muito mais fáceis de lidar do que Beyonders do mesmo nível. No entanto, estou deixando o apito de cobre sofrer? Desde que me foi dado, sofreu explosões, a catarse dos raios e a purificação da luz solar. A vida com certeza não é fácil para ele. Klein se arrependeu por um segundo antes de controlar Senor para pegar o antigo e requintado apito de cobre e enfiá-lo dentro de seu corpo. Ele não se dirigiu diretamente, com medo de que um corpo falecido despertasse. Por isso, continuou deixando Senor investigar o sujeito que poderia resistir ao efeito de possessão. Klein suspeitou que o falecido tinha um item de nível bastante elevado. Logo, Senor em sua forma não espectro tocou em algo e puxou-o. Era uma carta. Na frente da carta havia um homem usando uma tiara papal com as duas mãos levantadas. Diante dele estavam crentes prostrados, e atrás dele havia relâmpagos, nuvens escuras, vendavais e ondas. Klein conhecia bem o homem porque tinha um retrato dessa pessoa em outra carta. Foi o imperador Roselle, e no canto superior esquerdo de Roselle, vestido de pontífice, havia uma linha de texto formada pela resplandecente luz das estrelas, sequência 0, tirano. A carta da blasfêmia do caminho da tempestade? A carta do tirano? Klein lembrou instantaneamente como a Igreja do Deus do Conhecimento e da Sabedoria se dirigiu ao Senhor das Tempestades, tirano. Alger também viu a carta da blasfêmia e seu olhar congelou instantaneamente. Chamas de ganância acenderam em seus olhos. Ele respirou fundo e desviou o olhar enquanto olhava para o lado e disse: a batalha foi intensa. Talvez outras entidades nas profundezas desta catedral tenham sido despertadas por nós. Então, vamos guardar as coisas o mais rápido possível e nos preparar para sair. Senhor enforcado, você acha que não estou ciente disso? Não há necessidade de você reclamar. O que aconteceu com nosso trabalho em equipe Tácito de antes? De fato, a carta tirano afetou você. Você mal consegue se acalmar e ficou falante. Quando Klein fez com que o espectro Senor pegasse a carta da blasfêmia e entrasse em um dos corpos falecidos para acelerar a produção da característica de Beyonder, ele disse friamente: você já desperdiçou 5 segundos. Alger ficou surpreso. Sem dizer mais nada, caminhou até os restos da gárgula de 6 asas e retirou o globo ocular que brilhava em vermelho. Então, esperou pacientemente por um momento e enfiou a mão nas costas quebradas para extrair um cristal translúcido de gárgula. Em outro lugar, com a ajuda do espectro, o corpo falecido que estava coberto com pus verde amarelado produziu uma gota de solo marrom. Tinha raízes com veias ocultas. Parecia bastante estranho. Sem perder tempo adivinhando a qual sequência ou caminho ele pertencia, Klein fez com que Senor aguardasse antes de se dirigir ao corpo falecido, cujos tentáculos escorregadios ainda se contraíam levemente, para acelerar a produção da característica de Beyonder. Vendo o que parecia ser uma água-viva com água do mar azul celeste tomando forma, Klein e Alger de repente ouviram um som arrastado. Fu! Esse suspiro veio das profundezas da catedral, trazendo consigo uma indescritível sensação de antiguidade. Ponto.